Olá, rica noite para você. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. No mundo inteiro, 30 dias para a véspera do Natal. Para quem é cristão, para quem tem a simbologia de Cristo como importante na vida, o momento que o pessoal começa a olhar mais para outras pessoas, a ver o mundo com os olhos cheios de amor, a perceber que o outro também pode ser tanto ou mais necessitado que ela. Então começa essa visão de mundo vai ficando diferente, vai ficando mais generosa. Por exemplo, o pessoal faz muitos brechós de caridade. O pessoal pega cartinha nos correios, adota uma criança para o Natal. Então, o olhar humano vai ficando mais suave, mais amoroso. Claro que ideal é que acontecesse isso o ano inteiro, né? Mas já que esse olhar não acontece o ano inteiro, o tempo inteiro com as pessoas, entre as pessoas, pelo menos aconteça nesse período agora aqui que faltam 30 dias para a véspera, que seria teórica do nascimento de Jesus, né? Mas as pessoas têm esse olhar, né? Começa a ver o mundo com esse olhar, com os olhos cheios de amor, né? Os olhos vendo o outro como também um ser humano que está se exercitando, com um pouco mais de compaixão, um olhar mais compassivo. E por que eu estou falando tanto em olhar, visão? Porque hoje o nosso assunto é olhos. Os olhos que veem o mundo por diversas lentes. Eu estava fazendo uma lista tremenda sobre os olhos e nossa, apareceu muita coisa para falar sobre olhos. Eu não sei se eu vou conseguir concluir esse assunto hoje, mas a questão dos olhos é um assunto bem importante. E é importante depois, se puderem, compartilhem. Compartilhem essa live, compartilhem no seu Facebook, compartilhem mesmo no replay, porque assim as pessoas podem ter outros resultados. Hoje eu vou contar o caso de uma cliente minha que ela fez um curso de EFT comigo em final de 2010, foi o meu primeiro curso de EFT para outras pessoas, né? E ela, um ano depois, ela não tinha mais 2 problemas de visão, mas ela não trabalhou nada a respeito de problemas de visão. Ela não trabalhou nada fisicamente para reduzir o problema de visão. Ela fez EFT, eu já conto a história dela, muito interessante. Até eu fiquei impressionada, assim, né? Quando eu via o problema da moça tinha desaparecido e era um problema bem grave. Mas antes de eu entrar mais profundamente nas questões da visão, eu quero desejar uma rica noite a esse pessoal todo que chega aqui com os olhos atentos para essa live. Irana, rica noite. Bianca, rica noite. Patrícia, rica noite. Flávia, rica noite. Rosimara, rica noite. Cristiane, Fran, Solange, Maria Rita, Fabiana, Graça, Cristiana, uma rica noite a todos que estão chegando aqui nessa sexta-feira, que é a última de novembro, ok? A próxima sexta já vai ser dezembro. Então, é a despedida das lives de novembro de 2017. Não significa que não vai ter mais lives, ok? Nós continuaremos nós vamos continuar tendo lives nessas segundas, terças, quartas e sextas, pelo menos até encerrar o ano. Depois, conforme eu talvez tenha que readaptar meus horários das lives, principalmente quando começar o ano letivo em fevereiro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não se preocupe, é a última sexta-feira de novembro, mas não significa que as lives estão acabando, ok? Vamos continuar aí
firme com esse olhar sobre o mundo, esse olhar sobre nós mesmos, né? E falando desse assunto tão importante, né? Desse órgão tão importante para nós, e com o que ele está relacionado, quais são os outros órgãos que se relacionam com os olhos, né? Esse é um assunto que também vou falar hoje. Eu tenho aqui 3 páginas de apontamento, por isso que eu acho que é impossível falar tudo sobre... não vou conseguir falar tudo, ok? Claro que, como é um assunto que eu não vou terminar hoje, eu vou continuar ele semana que vem. Quero dizer para vocês, claro, eu poderia ler uma lista corrida, esse problema, a origem é isso, aquele problema, a origem é aquilo, mas eu gosto sempre de exemplificar, porque daí vocês têm condições de perceber melhor, né? Ter uma visão mais ampla a respeito dos aspectos. Por que eu tô rindo? Porque eu tô falando muito olhar, visão, ponto de vista, tudo ligado com os olhos, ok? Então, pessoal que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. O olho é relacionado como a gente vê o passado, como a gente percebe o presente e como a gente também vê o futuro. Então, quando a gente tem algum distúrbio ocular, até os problemas de visão, todos eles têm explicação metafísica, ou seja, como as emoções interferem no corpo. Eu, que sou praticante EFT certificado desde 2010 e desde então tenho clientes e tenho aplicado em mim mesma, né? Teve um caso incrível de uma cliente minha, e que eu disse que ia contar para vocês, né? Em seguida já vou contar. O problema dela... quando ela chegou para fazer o curso comigo, na verdade foi um presente que o marido não quis e passou para ela, e ela abraçou imediatamente. Chegou super tímida, quietinha, pegou aquela apostila assim que eu tinha criado para o curso. Depois do curso não tivemos mais contato, nós tivemos aquele contato ali de 3 horas, e depois ela foi embora para casa dela, né? E eu a vi exatamente um ano depois, ok? E fiquei encantada com o resultado dela. Ela mesma fez questão de me contar, porque quando eu a vi, eu não a reconheci. Porque o marido dela veio dizer, tu te lembra da fulana, minha esposa? Eu disse, sim, pois é, essa aqui. E eu olhei para os olhos dela, ela eliminou um problema de visão usando a EFT, mas interessante que ela não fez EFT por problema de visão, ela fez EFT por um medo que ela tinha dentro do trabalho dela, ela trabalhando, organizando as finanças de outros, né, dentro da parte de contabilidade, e ela tinha aquele problema, né, gravíssimo de estrabismo, ok? E quando ela foi aprender EFT, ela depois levou aquela apostila para casa e ela começou a praticar com a sogra, uma vez por semana, usando a apostila. Bom, quando ela me encontrou um ano depois, ela disse assim, Nara, eu reduzi 1,5 grau de miopia. O médico não entendeu o que eu fiz. Ele perguntou se eu tinha feito alguma cirurgia, se eu tinha errado na outra receita, né? Se tinha algum erro no apontamento do outro oftalmologista. Como 1,5 grau a menos de miopia. E o estrabismo tinha sumido. Então, assim, para a autoestima dessa menina foi fantástico, né? Porque ela, quando eu a vi a primeira vez, ela parecia um ratinho acanhadinho. Hoje ela é mãe de filhos, continua trabalhando na área de contabilidade, tá? Mas ela tem uma outra vida, tá? Porque o tipo de estrabismo dela era o estrabismo ligado ao medo. E na época eu não tinha esse conhecimento de metafísica. Eu vou dizer para vocês que o meu conhecimento de metafísica da saúde era muito superficial, tá? Talvez na época se eu tivesse dito assim, trabalha no teu maior medo, né? Porque quando a gente dá um curso básico de EFT, que foi o que ela recebeu na época, né? O curso básico de EFT, ele ensina como a gente montar as sequências, né? Para o objetivo que a gente quer, e é importante ser bem específico.
E aí eu ensino diversas maneiras, algumas maneiras eu tenho em vídeo, né? E lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você encontra não só os replays, mas como encontra as diferentes maneiras. Eu tenho uma playlist com as diferentes maneiras de fazer EFT. Você encontra todo esse material em vídeo para repetir quantas vezes você quiser, para socializar com seus amigos quantas vezes você quiser, para compartilhar nessas redes sociais quantas vezes você quiser, desejar, né? Às vezes a gente quer dar um presente para alguém e não quer gastar dinheiro, passa um vídeo de EFT para essa pessoa. Você está dando o maior presente que ela pode receber, ok? Então, a importância de tu curar os teus medos, né? E ser bem específico no teu objetivo com os medos. Não é dizer, eu tenho esse medo é muito genérico. É medo de quê? Quando acontece o quê? Em que circunstância? Com que quantidade de pessoas? Em que momento do seu dia? Okay? E o caso dela, ela tinha um medo tremendo e o primeiro passo foi ela assumir que ela tinha esse medo de contabilizar mal as finanças dos clientes, que não era nem dela, era do chefe dela, e aí depois ela ter que arcar com o prejuízo financeiro. Então, quando ela começou a fazer FT para isso, um ano depois ela não tinha mais estrabismo e 1,5 grau de miopia, tinha ido para o brejo. A lente do óculos dela era muito, muito, muito forte, assim. Parecia mesmo, quando a gente diz assim, óculos fundo de garrafa, né? Então ela tinha aquele problema, já era antigo visual, mas tu vê, trabalhou o medo, relaxou a musculatura ocular, e a partir desse relaxamento ocular reduziu a miopia e o olho foi para o lugar. Então tinha ali uma contratura muscular inadequada na região ocular. Claro que existem outras razões para as pessoas terem problemas de visão, mas imagina, tu trabalhar o medo. Teve o caso também do menino que ele tinha um tique visual, que ele tinha visto um filme de terror e ele tinha medo que aquilo acontecesse com ele, porque ele viu o filme, ele tinha, se não me engano, 6 anos de idade, não sei se algum parente mostrou para ele viu até o final por curiosidade, e aí ele tinha medo que o tal do bicho do filme de terror entrasse pela privada, né? Que era assim que mostrava no filme, né? Que entrava pela privada. Era uma coisa assim muito assustadora para uma criança de 6 anos de idade, né? Eu não sou muito de ver filme de terror, porque eu acho que é um sistema desempoderante. A pessoa, alguém é vitimado, né? Sem controle. Mesmo aquele filme, o grito, que a moça corre para tentar descobrir, né, por que aquela criança tem aquele problema, qual é a história, que ela morre mesmo assim. É uma coisa assim que tu perde o controle, mesmo tu entendendo a circunstância, que tu tá naquele lugar, que a pessoa passou por aquilo ali, não consegue reverter o processo. Então é um filme que desempodera as pessoas, né? Claro que alguns têm a parte mórbida mais ostensiva, né? E tem coisas na sua vida que estão morrendo e outras que estão nascendo, mas ela está olhando só aquilo que está morrendo. Então, é um dos motivos que ela gosta de ver. Nós estamos falando só em visão, hein? Que gosta de ver filmes de terror. Então, eu não recomendo filmes de terror, a não ser que seja como eu fiz uma vez para ver o cunho psicológico, qual era a mensagem, o que fazia que o Fred Krueger atacasse aquelas pessoas nos sonhos. Na verdade, as pessoas já tinham um medo pré-estabelecido, né? E aí, por isso que o Fred Krueger tinha um caminho direto. Então, o processo de terror, de vitimização é mão dupla. Existe o vitimador e o vitimado, eles têm uma inter-relação, existe um ponto fraco, uma visão fraca sobre si mesmo, né? E sobre as coisas ao redor, e que a pessoa se sente assim, sem poder, com a sensação que elas são impotentes perante os fatos, ok? Então, a questão da impotência, a visão do mundo do ser impotente,
Tá? Muitas vezes mobiliza as pessoas a ajudarem outras, se ser bacana, ajudar outras pessoas, mas se isso é que está pulsando dentro de quem está ajudando, é o momento da pessoa ter um olhar sobre si e também cuidar de si, né? Se o momento do Natal é de ver o mundo com outros olhos, também é ver a si mesmo com um outro olhar e focar em si, dar atenção para si, cuidar de si. Ter uma dedicação, primeiro se perceber, ok? Muitas vezes as pessoas acham assim, eu aprendi tal técnica, agora eu vou curar o mundo inteiro. Por que eu acho que eu preciso curar o mundo inteiro? Será que as pessoas não têm o seu momento? Isso também é um ponto de vista, né? Achar que as pessoas estão muito doentes. Há quantos milênios se fala que as pessoas estão doentes? Mas por que na verdade existem as doenças, né? Elas são um sistema de sinalização mais intensivo, que a pessoa não ouviu outros sinais antes, ela entra na frequência, ela vai precisar de um sinal mais forte, que vem no corpo físico, para que ela possa, pelo menos, parar e rever seus conceitos, né? Então, a importância das pessoas terem um novo olhar, elas se perceberem diferentes, né? Eu vou dizer que quando me sinto assim, mais ou menos, né? E quando eu não tô me sentindo assim, não tô tremendamente motivada, o que eu faço é ver Jogos Paralímpicos, né? Tô falando de novo de visão. Por que eu vejo os Jogos Paralímpicos? Porque ali eu vejo que a pessoa, mesmo sem ter uma parte do corpo funcionando que é considerado normal, não tem uma das pernas, não tem parte de uma perna, tem uma parte do corpo atrofiado, tem a musculatura com problemas, algumas não têm visão direito e são arqueiras, né? E atiram. Como assim? Trabalham com arco e flecha e não tem visão? Como assim? Qual é, né? Qual é a circunstância na pessoa que faz ela ir além? O que motiva esse tipo de gente que, mesmo não tendo um corpo considerado normal, ela vai e se supera? Qual é o botão de motivação que elas têm? Eu tô batendo aqui no peito como se fosse tivesse um botão nelas, né? Que mantém elas motivadas. Eu me lembro quando nós tivemos as Olimpíadas, depois tem as Paralimpíadas, que nem são muito divulgadas, mas eu assisto mesmo assim, que até é bacana ver. Depois eles fizeram os Super Atletas, uma série se eu não me engano, foi na GNT, que passou várias reprises. Se vocês entrarem no YouTube, vocês encontram, né? Os Super Atletas, quem mostra os para-atletas, né? E as suas capacidades, como a história deles começou. Alguns eram super revoltados, tinham uma visão de mundo de revolta, porque não tinham capacidade, não tinham prosperidade do ponto de vista comparativo, né? E aí eles são convidados para participar, né? Para se desenvolver como atleta e depois participar das Paralimpíadas. Agora se chama Paralimpíadas, né? E eles, dali eles têm uma razão de viver, eles desenvolvem uma outra visão dos fatos, das suas potencialidades únicas, né? E param de ficar se comparando com as pessoas e começam a se comparar com o seu próprio potencial. E aí se superar, trabalhar na autossuperação. Então, assim, eu acho muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, uma das coisas que me dá assim, um gás tremendo é ver essas pessoas que são atletas nas Paralimpíadas, né? Eles são pessoas que têm um corpo, alguns com problema degenerativo, que vão indo cada vez para uma categoria mais menos considerado normal, né? Com o corpo mais defeituoso, e mesmo assim elas prosseguem, né? Qual é a motivação delas? É essa visão de si, que apesar do mundo não achar normal ser
ter partes desativadas do seu corpo, ela se valoriza, ela se aceita e ela vai de encontro a uma visão de si mesma, eliminando as comparações. Tá? Então, eu adoro ver as Paralimpíadas, recomendo que todo mundo veja, porque assim é um gás, ok? Aí tu tá meio assim, né? Vê a Paralimpíada. Eu tenho uma amiga agora, que a parente dela já morreu, né? Mas quando ela se sentia meio assim, ou ela ia pro asilo dos velhinhos, que muitas vezes as pessoas estão lá sozinhas e abandonadas, né? E aí ela ia e se doava por algum momento, por alguns momentos, né? Via aquelas pessoas que mesmo solitárias estavam conseguindo viver suas vidas, tinha uma visão bacana das próprias vidas e também visitava. Agora essa parente dela já fez a passagem, né? Acho que tem 2 anos. E ela visitava uma parente que não tinha visão, que era cega. Né? Ela teve visão, parece, até os 18 anos e depois perdeu a visão. Tá? E tocava a vida normal. A única coisa que ela não fazia era ir sozinha no supermercado. O resto tudo em casa ela fazia, arrumar a casa, fazer comida, tudo em casa ela fazia sozinha, uma atitude silenciosa, mas de percepção que a capacidade está lá, né? O seu potencial de realização também está, mesmo que os outros não a considerassem normal e ela não tivesse esse órgão tão importante para desenvolvimento das tarefas diárias. Né? Então, a questão do estrabismo, depois eu fazendo... Claro que depois do resultado dessa moça eu fui estudar, né? E claro que detectei essa questão do medo no estrabismo divergente, né? Que é quando pelo menos um dos olhos não tem o mesmo foco do outro para frente, né? Tem o convergente que pelo menos um dos olhos puxa para dentro, né? E o divergente, um dos olhos puxa para fora. E aí... tem um item que também tinha na minha família, agora não tem mais, que é o nistagmus. Esse eu não tive tempo de pesquisar, mas já botei aqui na minha lista para pesquisar a respeito dele, né? Porque tinha uma irmã que tinha esse problema do olho, tinha um olho pelo menos que tremia, né? Que não conseguia fazer foco. E a questão do estrabismo, então, resolvido... Tá? Pela questão da solução de um problema ligado às finanças, do trabalho. Que coisa, né? O corpo, ele é emocional, ele é feito para sentir. Tá? Basta que a gente saiba interpretar. Tá? A visão que ele está tendo dos fatos, né? O nosso corpo, ele percebe, ele tem uma linguagem própria. Tá? Tem uma fala própria, uma fala única, que só precisa ser estudada, entendida, percebida e revistos os conceitos. Tá? A importância então de rever os conceitos é indispensável e eu acho que não pode faltar, né? Então, assim, eu vou ter que falar mais um pouquinho, depois a gente já vai entrar na sequência de FT e já despeço de vocês para o fim de semana. Tá? Então, assim, o olho, que foi uma coisa que eu não falei ainda, ele é relacionado com o fígado. E o fígado é relacionado com a raiva guardada. Então, para quem vê moscas volantes, as moscas volantes são aqueles vultos escurinhos assim no campo visual. Você olha principalmente para uma superfície branca ou uma superfície clara, começa assim a subir e descer coisas assim no campo de visão, que pode ser tanto manchinhas escuras, como pode ser risquinhos, né? Parece que você está olhando no microscópio e você está vendo micro-organismos ali mexendo, ok? E é ligado à raiva guardada, que é ligado ao fígado.
Então, a importância de trabalhar esses eventos, né, em que você sentiu as injustiças da vida e que essas injustiças ainda moram tanto no seu fígado como estão repercutindo no olho, ok? Então, cada vez que você vê esses vultos, esses pequenos, eles chamam de mosca volante, porque parece que é uma coisa que fica se mexendo assim, em qualquer momento aparece, né? E depois vai embora. Então, quando a pessoa tem esses vultos que eu sempre ouvi falar que eram relacionados à capacidade de ver outras frequências, né? Mas só se os vultos forem luminosos e claros, né? Se eles forem escuros, acinzentados, né? Eles não precisam ser exatamente pretos, mas se eles forem pelo menos acinzentados, e como assim o cinza da nuvem, né? Eles significam que tu precisa trabalhar as raivas, né? E esses vultos vão reduzir. Eu fiz esse trabalho já comigo, né? E eu posso dizer assim que reduziu a menos de 1/3 já as moscas volantes, ok? Então, assim, existem os exercícios visuais. O método Bates é bem antigo e quando eu vi essa parente minha com problema de nistagmos e um certo estrabismo, porque eu já tive uma irmã minha com um problema de estrabismo e nistagmos, que eu falei que era um tremor do olho, né? E eu fui pesquisar sobre a visão. Eu estava começando a engenharia química, entrei naquela biblioteca da PUC-RS lá e comecei a ler um monte de livros e eu encontrei Olhos Sem Óculos, do Dr. Bates. E na época eu comecei a fazer aqueles exercícios, eu notei que realmente os nossos olhos eles são um monte de músculos e músculos ociosos, né? Mas se você só trabalhar os músculos, não trabalhar as emoções, você está deixando uma lacuna tremenda para ser digerida e melhorada. Tu vê, eu só trabalhei as questões de raivas guardadas nos episódios que eu passei, eventos injustos que eu considerei, né? E já houve a redução de 2/3 desses vultos, tanto da quantidade quanto da intensidade de cinza, né? Que antes eram cinzas bem escuros e passaram a ficar bem rarefeitos, assim, bem praticamente transparentes, tá? Indicando que ainda tem 33%, mas significa que já foram 66%, né? Que é uma coisa boa, que já uma grande quantidade de eventos já foi digerido, não só pelas sequências de EFT, como também pelo próprio corpo, né? Porque a EFT a gente faz os 10% e depois o corpo e a vida ajuda a digerir os outros 90%, isso que é bacana. Quando a gente acha que está muito puxado uma coisa para resolver, pensa que você está trabalhando só 10% da coisa. Os outros 90%, seu corpo e a vida fazem. Isso é maravilhoso, isso é excelente. Então, assim, para a gente encerrar essa live, eu desejar um excelente final de semana com excelente ponto de vista sobre o belo, sobre o seu melhor, sobre si mesmo, né? Nós vamos fazer uma sequência de EFT bem bacana para a gente deixar aí a raiva represada e a relação fígado-olho, ok? Respira fundo, solta. Então, um evento injusto para você escolhe um só, ok? Só um evento injusto, ok? Os outros você pode botar numa listinha escrito para trabalhar depois, ok? Seja bem específico esse evento injusto. Dê uma nota de 0 a 10 para quanto esse evento é injusto para você, sendo 10 extremamente injusto, 0 nada injusto, mas não pegue um evento nada injusto, né? Pegue um evento que deixa você meio mexido. Ok? O que é uma coisa injusta? Que não deveria ter sido feito daquela maneira, que não deveria ter usado as ferramentas que usou para fazer. Tá? E eu quero que vocês também percebam se existe uma cena desse evento injusto. Ok? E nós vamos fazer de uma maneira bem especial para que interrelacione fígado, olho
e o evento em que você sente essa injustiça, beleza? Antes da gente fazer, eu vou dar um oi para algumas pessoas que eu ainda não dei, tá? E aí a gente já vai fazer. Romilda Ricanoite, Roberta Ricanoite, Darli Ricanoite, Edmilson Ricanoite, Lisiane Ricanoite, Mena Ricanoite, Sônia Ricanoite, sejam todos bem-vindos. Então respira fundo, depois de escolher o evento injusto, ok? Ponto de karatê. Eu vou dizer que já faz 7 anos que eu trabalho eventos injustos. Sempre tem alguma coisa que a gente acha injusto, ou no comportamento dos outros ou no nosso, tá? E imagina, você pode ter melhoras incríveis, assim, até no físico, né? Tua musculatura reage diferente, teu corpo relaxa. É muito bom. Eu amo muito tudo isso. Ponto de karatê. Mesmo que eu me lembre agora desse evento injusto, eu escolho permitir que meu fígado e olhos possam se sentir melhor a cada dia. Mesmo que esse evento injusto foi extremamente desconfortável, eu escolho liberar meu fígado e os meus olhos desse nível de injustiça. Mesmo que meu fígado e os meus olhos tenham repercussão desse evento injusto, eu escolho liberar meus olhos e meu fígado dos reflexos da sensação de injustiça e vítima desse processo. Topo da cabeça. A sensação que esse evento foi injusto. E como isso se repercute no meu fígado e nos meus olhos. Esse evento não era para ter acontecido. Foi uma tremenda injustiça. Meu fígado e olhos sofrem com isso. Mais uma injustiça, então. Esse evento que não era para ter acontecido. Essa injustiça que eu quero distância. A pessoa não era para ter agido assim. A circunstância foi desfavorável e inadequada. Meu fígado e os meus olhos passam por esse reflexo desse evento injusto. Meus olhos e meu fígado sofrendo essa injustiça. Meus olhos e fígado represando essa injustiça. Que eu começo a soltar. Essa injustiça acomodada no meu fígado e olhos, que eu dou a permissão para começar a deixar ir. Para o meu mais alto bem e a minha boa saúde, de como eu vejo o mundo. Respira fundo e solta. Então, bacana é voltar no evento, se ele tinha cena, ótimo, se ele não tinha também, tá tudo bem. Tá? Ver a sua nota de 0 a 10, dizendo em voz alta, evento completamente injusto. Tá? Se a nota continua sendo 10, se ela aumentou, em alguns casos pode aumentar, porque agora a gente está vendo realmente o que aconteceu. Agora a gente está percebendo como isso ainda nos afeta. Muitas vezes as pessoas fazem EFT comigo e antes de fazer a gente conversa um pouco, né, uns 10 minutos a respeito no atendimento, né, 10, 15 minutos da circunstância, né, de vida dela que atrasa até o meu espaço, né, o meu escritório. E aí, a pessoa fala normalmente sobre o evento. Quando a gente começa a fazer EFT, bater nos pontos, que a pessoa toma a real sensação, ela percebe, ela sente
como realmente isso ainda é atuante no corpo, porque com os toques e a fala unidas é que você abre, né, aquela porta fechada tanto tempo. Com aquele evento, a gente começa a ver realmente a profundidade de como aquilo nos atinge. Okay? E aí vai fazendo EFT, aquilo vai dissipando, vai desmanchando, aquele bloqueio vai saindo do corpo, que é o mais maravilhoso, né? E aí as notas vão reduzindo, se transformando, as cenas também, tudo isso só serve para trazer bem-estar, para que a gente possa ver o mundo com outros olhos. Então, com essa visão nova do mundo e das coisas que já vivemos, eu vou recomendando que todos compartilhem essa live nos seus faces. E quando tiver no replay no YouTube, compartilhe com as suas redes sociais. Curtam. Compartilhem. Deixe comentários. Deixem sugestões para novas lives. Então vocês têm 4 tarefas para o final de semana. E claro, a quinta tarefa é rever as lives da semana para você ter resultados mais profundos. Então tem bastante coisa para fazer no fim de semana. Desejo um excelente fim de semana a todos, com uma visão linda, maravilhosa sobre os fatos, sobre você mesmo. E semana que vem, segunda-feira, 8h30 da noite, nova live aqui pelo Facebook. Rica noite para todos. Tchau!